Bem-vindos de volta ao Saber Direito Responde. Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo. Estamos nesse programa respondendo as perguntas feitas pelos internautas. Perguntas feitas pelo e-mail saberdireitoresponde@stf.juiz.br e perguntas relativas ao tema do nosso curso Saber Direito dessa semana, que foi a intervenção do Estado na propriedade privada. Já respondemos 7 perguntas de internautas e vamos continuar a responder essas perguntas, sabendo que é possível que eu responda a pergunta sua, né, que está aqui me assistindo. A pergunta seguinte que eu tenho é do Vitor. Vitor Trindade Nunes, Rio Verde, Goiás. O registro do tombamento, professor, no livro do tombo, dispensa o registro no cartório de registro de imóveis? Essa pergunta, ela é relevante porque ela já me mostra o conhecimento do Vitor acerca da necessidade de registro do tombamento. Então, eu já fico mais tranquilo, sabendo que vocês entenderam que o tombamento se efetiva mediante registro. E esse registro é efetivado, sim, no livro do tombo. Ocorre que, pessoal, o tombamento ele pode recair sobre bens móveis ou sobre bens imóveis. Quando os bens são móveis, o registro é efetivado no livro do tombo e ponto final. Mas, quando os bens são imóveis e, em virtude de o tombamento ter natureza de direito real, para que esse direito real, e como todo direito real, sobre imóveis, ele seja efetivo, erga omnes, para que ele produza efeitos erga omnes, é necessário o registro no cartório de registro de imóveis, ou seja, lá na matrícula do bem imóvel. Então, caso você efetive um tombamento sobre um bem imóvel, esse tombamento vai ter que ser registrado no livro do tombo. E esse tombamento necessariamente precisará ser registrado também na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis. Ou seja, em virtude de estarmos realizando um tombamento que tem natureza de direito real, e em virtude de esse tombamento estar sendo efetivado sobre um bem imóvel, eu não estarei dispensando o registro no cartório de registro de imóveis pelo fato de estar registrando um livro do tombo. Então, nesses casos de bens imóveis, eu preciso fazer o registro duplo. Eu preciso fazer o registro no livro do tombo e preciso fazer o registro no cartório de registro de imóveis. Claro que se os bens forem imóveis, o tombamento é efetivado somente com o registro no livro do tombo, mesmo porque não há matrícula de bens móveis. E vamos para a questão seguinte. Vamos ver aqui a pergunta do Marcos José Negrão, Rio Negro, Mato Grosso do Sul. Olá, professor, tenho 2 perguntas. O direito de preempção, estabelecido no Estatuto da Cidade, é uma nova modalidade de intervenção restritiva? Quais as consequências de seu desrespeito? Vamos lá. São 2 perguntas, Marcos, mas são 2 perguntas bem próximas que a gente consegue dar uma resposta aqui interessante. O seguinte, a minha primeira pergunta, trazida pelo Marcos, é a seguinte: o direito de preempção é uma nova forma de intervenção na propriedade privada? Para quem não sabe, o direito de preempção foi instituído pelo Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade que você já conhece, Decreto-Lei 10.257 de 2001, estabeleceu que o município pode estabelecer áreas de preempção, ou seja, áreas de preferência. Dentro do município, é possível que algumas áreas sejam áreas de preferência desse município. Essas áreas de preferência serão restritas pelo fato de que o proprietário de um bem nessa área de preferência, caso queira alienar o seu bem, deverá oferecer o bem em oferta ao poder público. Então, ele deverá primeiro oferecer o bem ao poder público, e se o poder público não quiser, aí sim ele poderá alienar esse bem a terceiros. A pergunta do Marcos é a seguinte: o direito de preempção, ele é uma nova intervenção na propriedade? Ele é uma intervenção na propriedade, Marcos, mas a doutrina majoritária aponta ele como uma forma de limitação administrativa. Nós aprendemos aqui no decorrer das aulas que a limitação administrativa é uma intervenção restritiva geral. Ou seja, toda vez que por meio de um ato geral o Estado
fizesse com que determinados proprietários estivessem obrigados a obedecer alguma regra, nós estaríamos diante de uma limitação administrativa, uma intervenção de caráter geral. Eu dei exemplos como gabarito de prédio, recuo para construção, aquelas intervenções que não recaem sobre um bem específico, mas sim sobre uma quantidade indeterminada de bens. Pois bem, a preempção nada mais é do que uma intervenção geral e, por isso, teria a natureza jurídica de limitação administrativa. A segunda pergunta dele foi a seguinte: quais as consequências do seu desrespeito? Ou seja, se um proprietário de um bem que está sujeito ao direito de preempção, ou seja, se está numa área que exige para a sua venda oferta ao poder público. Então, se esse bem precisa, antes de ser alienado, ser ofertado ao Estado, e o proprietário do bem não oferta o bem ao Estado e aliena a terceiro, qual a consequência disso? Essa é a pergunta do Marcos. Qual a consequência disso? Consequência simples. Diferente lá da preferência, da preempção do direito civil, aqui no direito público, o poder público anula o ato de alienação. Ou seja, se eu alieno bem a terceiro sem respeitar o direito de preferência, essa minha alienação é inválida. O poder público anula o ato de alienação e busca o bem para si. Busca o bem para si das duas, uma. Ou pelo valor que foi feita a alienação, ou pelo valor venal do imóvel, utilizado para cálculo do IPTU. Obviamente, o que for mais baixo, né, é o que determina o decreto-lei, a Lei 10.257. Então, nesse caso, o poder público anula o ato de alienação e busca para si o bem, seja pelo valor da venda efetivada, seja pelo valor do valor venal do imóvel para cálculos de IPTU, aquilo que for mais baixo, aquele valor que seja mais interessante ao poder público. Normalmente o valor do IPTU, né, mas aquele valor mais interessante ao poder público, e anula-se o ato de alienação. Essa é a consequência da preempção no direito público na Lei 10.257. Pessoal, vamos para a pergunta seguinte então. Zuleide Okamura de Goiânia, Goiás. Pessoal de Goiás participando bastante aqui do Saber Direito Responde. Professor Matheus, minha dúvida é a seguinte: a desapropriação urbana pode ser efetivada também por qualquer ente federativo? Boa pergunta. Zuleide, embora a gente não tenha falado isso com muita clareza, talvez no decorrer das aulas, eu tinha dito a vocês que a competência declaratória ela era de qualquer ente federativo. Só relembrando isso, eu disse que quem tem competência para declarar o interesse social ou utilidade pública são os entes federativos, embora a execução possa ser feita por delegação. A pergunta da Zuleide é a seguinte: professor, e nesse caso de desapropriação especial urbana, aquela desapropriação que a gente já estudou, prevista no artigo 182 e regulamentada pelo Estatuto da Cidade, qualquer ente federativo também pode fazer a declaração de interesse social? Não. Na desapropriação urbana, Zuleide, aquela paga em títulos da dívida pública, só o município tem competência para declarar a desapropriação, certo? Então, aqui nós temos uma competência mais restrita. Só o município pode declarar o interesse social para fins de desapropriação urbana com pagamento em títulos da dívida pública. Pessoal, com essa pergunta, eu encerro o nosso Saber Direito Responde. Preciso agradecer a vocês pelos e-mails enviados, pelas dúvidas, por terem acompanhado todas as aulas, porque as dúvidas nos mostram que vocês estavam preparados e que assistiram às aulas e que trouxeram dúvidas realmente relevantes, com perguntas interessantes. Preciso agradecer. Quem quiser rever as aulas, pode ingressar no www.youtube.com/Saber Direito Aula e fiquem à vontade para encaminhar mais dúvidas ou perguntas para o saberdireito@stf.jus.br, determinando o tema da aula e o professor que estarei apto a responder elas para vocês com a maior brevidade possível. Até a próxima e tenham uma boa semana. Apostila, uma forma nova